Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é número 223, Nosso Lar, livro de Chico Xavier, capítulo 42, a palavra do governador. Então, dando sequência, André, ele continua dizendo assim: pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. A festividade excedia tudo que eu pudesse sonhar, em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem adorante. Às 10 horas, chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Percebamos que é interessante. O governador, ele chega acompanhado de 12 outros ministros da regeneração. Então vejamos bem o número 12. Nada de numerologia, porque eu não acredito nessas coisas. Mas Jesus, quando esteve aqui na terra, ele escolheu 12 apóstolos, 12 seres para lhe acompanhar. É óbvio que tem fundamento em tribos e tudo mais, que nós não vamos adentrar esse mérito, porque não cabe a esse assunto aqui. Mas observe bem a organização, a disciplina desses departamentos. Nunca esquecerei o vulto nobre e importante daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador, consciencioso e justo, alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Vamos parar para observar a postura desse governador, desse ancião. Cabelo, cor de neve, né? Não tem nada a ver com o meu não, porque o meu aqui é genética mesmo, né? Hereditariedade. Agora ele lá não. É uma aparência que ele, na realidade, plasmou para si mesmo. Por quê? Porque espírito desse nível do governador, desse governador, eles não têm mais assim necessidade de aparência. Eles não têm mais essa forma que nós temos aqui. Mas eles se apresentam em meio àquele povo ali de nosso lar, com esta aparência, para satisfazer aquele povo. Você consegue me entender? Eu vou tentar te explicar uma coisa que faz parte do esmiuçamento. Você consegue entender que, por exemplo, o Cristo que é o Cristo,
99,9% da humanidade ainda não o descrucificou. O que eu quero dizer com isso? Se você pega o Cristo descrucificado e apresenta para uma pessoa, ele não acredita. A pessoa acredita no Cristo crucificado, no Cristo ali na cruz derramando sangue. Se você pega um Cristo sem aquele manto, sem aquele cabelo, sem aquela barba, e apresenta para alguém, a pessoa não acredita. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a essas fisionomias, a esses semblantes assim primitivo, sujo. Você acha que Jesus, veja bem, você acha que Jesus, onde ele se encontra nesse exato momento, você acha que ele carrega aquela aparência de há 2000 anos atrás? Barbudo, cabeludo, pés calçando sandália, manto branco, vermelho. Você acha? Se você pensa, se você aceita isso, eu respeito. Mas um dia você vai conseguir entender que Jesus, hoje, ele não tem forma mais. E ele se apresenta, sim, com aquela forma de há 2000 anos atrás, a nós aqui na Terra, seres ignorantes. Porque se ele se apresenta conforme ele hoje nós não o aceitamos. Você consegue entender isso? Jesus, eu posso dizer a você assim, ó, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Aí você pode me dizer, mas onisciente, onipresente, onipotente é Deus. Não, veja bem. Deus é o ilimitado. Jesus é o limitado. Onisciente, onipresente, onipotente, limitado. Jesus, nós respiramos sua energia. Nós nos encontramos mergulhados na energia do Cristo. Você acha que o Cristo, há 2000 anos atrás, depois que foi crucificado, morto o seu corpo físico, depois que mataram o teu corpo físico, né? Você acha que Jesus foi embora? Ora, gente, Jesus iria embora para onde? Jesus nunca nos abandonou a partir do momento em que Deus nos confiou a Ele. Nós sim que nos distanciamos de Jesus. Nós sim que nos distanciamos de Deus. Mas Deus, Jesus, nunca se distanciou de nós. Então vamos pensar em outra pessoa, em outro ser. Dr. Bezerra de Menezes. Você acha que Dr. Bezerra de Menezes, hoje, no plano maior, ele... Desculpe. Você acha que o Dr. Bezerra de Menezes, no plano maior hoje, né, onde ele vive, onde ele se encontra, na dimensão que ele se encontra hoje, você acha que o Dr. Bezerra de Menezes, ele tem lá aquela barbona horrorosa, aquele cabelão horroroso, aquele paletó horroroso de 1900, antes um pouquinho, porque ele desencarnou em 1900? Você acha que ele tem? Tem, Luiz. Tem para os ignorantes. Os ignorantes,
que precisa vê-lo naquelas condições, ainda ele se apresenta daquela forma para satisfazer os ignorantes. Porque os não ignorantes, eles não vê Bezerra de Menezes conforme nós gostamos de ver, não. Pega um Bezerra de Menezes, corta o cabelo dele bem baixinho, social, tira a barba, põe uma roupa social, nada daquele paletózão, e apresenta a um grupo espírita que se diz realmente espírita. E diz assim você, ó, esse é o Dr. Bezerra de Menezes. Aquele grupo vai dizer que aquilo ali não passa de um impostor, um obsessor. Vê lá, nós conhecemos Dr. Bezerra de Menezes, olha só quanta ignorância, pois nós não conhecemos nem a nós mesmos. Nós não nos conhecemos. E achamos que conhecemos Bezerra de Menezes, Sheila, Meimei, Eurico Barçanufo. Nós achamos que conhecemos o Chico Xavier hoje no plano espiritual. Nós achamos que o Chico Xavier ainda se encontra aquele frangalho, fisicamente falando, de quando ele desencarnou. Cego, paralítico, na cadeira de roda, tomando 12 medicamentos por dia. Ora, gente, pelo amor de Deus. Vamos raciocinar, principalmente espíritas, vamos raciocinar. O professor Eurípides Barçanufo, se Eurípides Barçanufo não se apresenta às instituições espíritas com esse bigodinho horroroso que ele tem nessa fotografia, as pessoas não acreditam nele. Isso não é Eurípides Barçanufo, isso é obsessor. Isso é um charlatão mistificador. Vê lá, conheço Eurípides Barçanufo. Conhece? Conheço. Eu tenho até uma foto dele lá na minha casa. Lá na casa espírita que eu trabalho, eu tenho uma foto dele lá. Aí lá na casa espírita tá lá ele com aquela, né, gravatinha de 1880 e tantos no pescoço, um paletó, né, bigode como se fosse o Santos Dumont. Você acha que esses seres, eles têm essa forma hoje? É interessante, né? Então, satisfazendo meia curiosidade, Salustio informou: o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Então, o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, né? Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas cariciosas, entoando o hino: a ti, Senhor, nossas vidas. Olha só, é a música: a ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, folheou-o atento e depois leu em voz pausada. Olha só. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis,
porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus capítulo 24, versículo 6. Então veja bem, olha só o que o governador leu no Evangelho. E ouvireis falar de guerras e de rumores. Vou voltar. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. De guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus capítulo 24, versículo 6. Pois dá sequência aqui na outra página. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando, mais ou menos nestes termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedades, que dirijo o meu apelo pessoal. Muito esperando da vossa nobre dedicação, elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida. Olha a sabedoria dele. Ali, nesse exato momento, ele não estava se dirigindo às mentes que já funcionam em nível mais alto, e sim às mentes, que ainda se encontravam em nível baixo. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós, outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo. Olha só. Por isso que Jesus nos disse: conhecereis a verdade,
que ela vos libertará. Quanta coisa nós ainda temos que aprender. Quanta coisa. Se esses seres ali, ouvindo o governador, trabalhadores do Ministério da Retificação e de muitos outros ministérios, com aquela sabedoria, considerado mentes ainda desequilibradas, imantadas na poeira aqui da terra, do apego, das necessidades aqui da terra, imagine nós, pelo menos eu, pelo amor de Deus, imagine quantos bilhões, não existe número, de degraus ainda teremos que galgar, não é? Então, para exalçar a tarefa gigantesca, nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo. 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Aqui, o que o governador está querendo dizer é as forças negativas provenientes da guerra. Então, ele naquele momento ali, ele solicitava de 30 mil trabalhadores incansavelmente para auxiliar os necessitados. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores. Porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Olha só, isso é interessante. Não podemos esperar o adversário, né, em nossa morada espiritual. Se nós pararmos para analisar, é muito profundo o que o governador acaba de dizer aqui. Porque, veja bem, não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Isso é muito profundo. E quais são os nossos adversários? Né? E o que significa a nossa morada espiritual? A nossa morada espiritual é a nossa consciência, é a nossa mente, é o nosso eu. Os nossos adversários são os monstros os quais nos ronda externamente e internamente. O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza e por aí em diante. E também, a partir do momento que nós baixamos o nosso equilíbrio emocional e psicológico, abrimos as portas psíquicas aos nossos adversários da erraticidade. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Olha que interessante.
Somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Olha só para você ver. Somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas. Nosso lar, naquele exato momento, abrigava mais de 1 milhão de criaturas. E naquele exato momento ali, o governador ele estava solicitando apenas 30 mil trabalhadores para a linha de frente, para ajudar. Agora pensa bem, quanta modéstia desse governador. 1 milhão de seres residiam em nosso lar naquele exato momento, mas ele pedia o devotamento apenas de 30 mil trabalhadores. Então vamos para o próximo vídeo. Para darmos sequência, nós vamos voltar nesse mesmo item aqui.